estudo realizado pela Havas, cerca de 110 milhões de brasileiros acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Esse número corresponde a 7 em cada 10 brasileiros. O estudo aponta para uma epidemia de informações falsas que influenciam a forma como as pessoas tomam decisões sobre a própria saúde e em muitos outros assuntos. Fake news, desinformação e pós-verdade são os temas de hoje do Norte Entrevista, que recebe a professora doutora em jornalismo Ingrid de Assis. Muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer muito à Universidade Federal do Tocantins, que também cedeu a senhora um pouquinho para a gente. Eu já começo perguntando, a gente vive uma infodemia, ou seja, uma pandemia também de informação falsa, e já explicando para quem está em casa que a gente chama de fake news, que não é o termo correto, né? Porque news é notícia, e se a notícia é verdadeira, mas vamos lá, a tal fake news que vocês conhecem, que na verdade é informação falsa. A gente vive uma pandemia, professora? Exatamente, Gazela. A gente tem uma discussão na academia, que é isso de que você chama popularmente de fake news, mas na verdade as notícias, que são as notícias que nós jornalistas estamos capacitados e somos capacitados a desenvolver, a criar, elas têm como premissa básica levar a verdade. Então, se aquela informação ela é falsa, a gente já considera que aquilo ali não é uma notícia. Então, por isso, dentro da academia, a gente tem propagado a ideia de chamar isso de desinformação, ou às vezes até usar o termo popular boato, né? Algumas iniciativas de fact-checking para facilitar a compreensão das pessoas têm chamado de boato. Isso não é notícia, isso é um boato, né? E aí esse boato, que antigamente era repassado de pessoa para pessoa, hoje a gente tem, obviamente, uma sociedade que está ligada por uma rede de computadores, que está ligada por dispositivos móveis, que tem acesso à internet, e isso é compartilhado de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil nessas plataformas de redes sociais. Então, a gente tem essa impressão de que vivemos hoje uma ebulição de informação falsa, porque essas informações falsas elas são reverberadas de forma mais rápida por esses dispositivos. Então, a sociedade tem um acesso realmente a uma quantidade muito grande de informação, dentre essas informações, muitas informações falsas, e esse acesso está cada vez mais rápido, então as pessoas rapidamente consomem aquele conteúdo e elas já repassam. Então você vai usando as suas próprias redes para repassar essas informações, que nem sempre são informações verdadeiras. Então, basicamente, é esse contexto, né, que é da informação falsa ou, enfim, fake news, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, somada à internet, a possibilidade dos dispositivos móveis que hoje nós temos e as plataformas de redes sociais, que estão dentro desses dispositivos móveis, né, por meio de aplicativos, que tem construído esse contexto que a gente está vendo. Agora, existem fatores que fazem uma informação falsa ser mais compartilhada? Que fatores seriam esses, professora? A gente tem observado, os pesquisadores que, né, se voltam a observar esse fenômeno da desinformação, das fake news, eles têm notado algumas particularidades. A primeira coisa dessa adesão a essas... Por que as pessoas leem aquele material e querem compartilhar? Porque elas acreditam. E a crença nessa informação falsa, ela está muito fundamentada na questão de que ela se coaduna com aquilo que a pessoa individualmente acredita. Então, por isso, as pessoas aderem muito facilmente a essas informações. A gente costuma dizer, né, dentro da academia, fazer ciência é uma coisa um pouquinho complicada, né? As pessoas nem sempre, a gente tem lá uma premissa, a gente desenvolve uma pesquisa, a gente tem alguns objetivos, e nem sempre aquilo que a gente planejou inicialmente na pesquisa científica é o que a gente vai ter de resultado no final, certo? Então, muitas vezes, o resultado final de uma pesquisa científica, ela se opõe completamente àquilo que a gente imaginava inicialmente. Isso é fazer ciência. Só para explicar para quem está em casa, é como os cientistas começaram a estudar a Covid-19, muitos queriam um remédio que curasse, mas não se descobriu até o momento isso. Mas conseguiu chegar até a vacina, então você tem lá um outro resultado, certo? Ou, se a gente pegar a pandemia da Covid, em diferentes momentos nós recebemos diferentes instruções, inclusive da academia, né, da ciência. Por quê? Porque os cientistas também estavam em processo de descoberta
descobertas sobre aquilo. Então, a cada nova descoberta, novas informações eram repassadas com mais certeza, com mais precisão. Então, é um processo normal e natural. Só que as pessoas comuns, enfim, as pessoas que não são cientistas, elas muitas vezes elas têm crenças muito absolutas, né? Elas têm algo que é muito fortalecido internamente, que elas creem, elas não querem que isso seja confrontado. Então, quando a informação que chega, ela abraça essa crença individual, a pessoa automaticamente, isso é verdade, porque eu acredito nisso, certo? Se eu acredito, se isso está de acordo com a minha crença religiosa, ou cultural, ou, enfim, familiar, do que eu aprendi com os meus ancestrais, se isso se coaduna com essa crença, essa bagagem que a pessoa já carrega, ela tem uma facilidade muito maior de aderir à informação, mesmo sendo uma informação falsa. Isso é um pouquinho da pós-verdade, que se der tempo a gente aborda um pouquinho mais para frente. Agora, voltando à desinformação, a senhora acredita que as redes sociais colaboram com a desinformação? Eu acredito que elas colaboram na disseminação dessa informação, dessa desinformação, exatamente. Porque a velocidade é muito grande. Imaginem o seguinte, a gente tinha há bem pouco tempo, né, veículos que a gente chamava de veículos de comunicação de massa, o rádio, a televisão, aquele equipamento, onde a gente fazia a fruição desse conteúdo que era disponibilizado para a gente fazia em casa, muitas vezes no automóvel, nas horas vagas. E agora não, agora a gente tem na nossa mão, como você está aí, um dispositivo móvel, prático, leve, que você acessa a qualquer momento. Então, basta que as pessoas façam a seguinte reflexão: quantas vezes por dia você fica longe do seu celular, né? E aí você percebe que você realmente tem, durante as 24 horas, enfim, que você está acordado, né, nesse período do tempo que você está acordado, você está o tempo todo com aquele dispositivo ali. E aquele dispositivo está o tempo todo te trazendo informação, que pode ser informação falsa. E isso muitas vezes vem por meio das plataformas de redes sociais, porque são práticas, né? Hoje, por exemplo, o jornalismo tem tido um desafio, que é o desafio de se manter atual num ambiente onde as pessoas não querem mais parar para assistir alguma coisa com uma duração maior, com mais cuidado, um debate como esse, que é um pouquinho mais aprofundado, porque as pessoas estão se acostumando, estão gostando cada vez mais de consumir informação muito fragmentada, informação muito recortadinha, que é o que essas plataformas de redes sociais possibilitam. Só que isso vai cobrar, em médio e longo prazo, uma questão muito grande com relação à formação de conhecimento desses indivíduos. Porque você precisa, em alguma instância, em um momento do teu dia, parar e consumir uma informação mais aprofundada, né? Uma informação que te traga, enfim, um debate como esse sobre desinformação, que traga os detalhes, que traga como você pode se evitar esse tipo de informação, enfim, que te prepare mais para entrar em contato com aquela realidade. Quando você pega uma informação muito fragmentada em rede social, você pode, inclusive, ser informado pela metade, né? De não dominar... Ou ser desinformado. Ou ser desinformado, que é o que mais acontece, porque as pessoas propagam e não há um controle, né? A gente já tem feito isso na academia, uma crítica muito forte com relação a essas plataformas de redes sociais, que são empresas, tá? As pessoas não devem esquecer que são empresas. Então, essas empresas, elas lucram com essa propagação de informação. Toda a questão de lucro que essas empresas estabelecem se dá a partir do conteúdo que as pessoas produzem gratuitamente. Só que esse conteúdo que é feito gratuitamente, ele é feito de qualquer forma. Porque fazer jornalismo como esse que você está fazendo hoje aqui, que eu estou muito feliz de ter sido convidada, é caro, né? Fazer jornalismo responsável é caro, exige uma estrutura, exige uma responsabilidade. Como ser jornalista é também algo cuidadoso. Então, a gente tem que ter uma formação, a gente entra na universidade, a gente se capacita. Então, quando a gente faz tudo isso, passa por todo esse processo, a gente vê que a informação jornalística, ela não é uma informação que é para ser distribuída aleatoriamente, ela tem um valor e ela tem um preço, certo? Então, se aquela informação está chegando de forma muito facilitada por essas plataformas, é porque essas plataformas, elas lucram com a distribuição dessas informações, mesmo falsas. E a senhora até me deu gancho para uma outra pergunta. Vou fazer rapidinho antes de a gente ir para o intervalo. Como identificar uma fake news? Eu acho que a primeira coisa é sempre desconfie de uma informação
né, que te traz algo muito alarmante. Aquela linguagem alarmante, urgente, você não pode deixar de um imperativo, né, aquela coisa de você tem que ir, faça isso. O jornalismo não se comunica dessa forma, né? O jornalismo ele traz instruções, o jornalismo ele traz informações por meio de apurações. Então essas informações alarmistas, esses urgentes, a gente tem sempre que desconfiar. E outra coisa que eu acho que é um ponto chave se é uma solução fácil demais, desconfie, né? Então, por exemplo, pode parecer bobo, assim, mas muita fake news com relação à Covid que foi distribuída era assim: chá de alho com limão cura a Covid. Então, assim, vocês acham, né, vamos ser realistas, vocês acham que se fosse tão fácil, fazendo um chazinho em casa, curar a Covid, tantas pessoas teriam morrido? Então, ligue o seu desconfiômetro. É a mesma lógica, a mesma desconfiança que a gente tem que ficar ligado sempre com relação aos golpes, né? A gente sempre brinca com isso. Olha, se alguém está te prometendo dinheiro muito fácil, desconfie. Então, se alguém está te prometendo uma solução muito fácil, ou um caminho muito tranquilo, ou uma linguagem, algo muito efetivo, uma condenação em cima de uma figura específica, é sempre uma facilitação que você tem que desconfiar. Então, basicamente isso. Agora, tem outras questões que são questões mais técnicas. Essa desinformação, essas informações falsas, elas são muito cruéis, porque elas se abraçam com uma técnica que parece jornalística, né? Então, eles sabem organizar o texto que chega como se fosse um texto jornalístico. Mas aí que é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas, mas que eu sei que, infelizmente, por causa da nossa sociedade, que tem uma carência educacional muito forte, às vezes elas não conseguem perceber, esses textos normalmente apresentam erros de português, que o jornalismo é tão cuidadoso e que eles não têm cuidado algum. Mas sim, é muito mais complicado identificar isso, porque você exigiria que aquela pessoa que recebeu, ela também tivesse um nível educacional suficiente para poder fazer esse reconhecimento. Então, eu acho muito mais fácil que ela reconheça por esses dois aspectos que eu falei antes, que é cuidado com linguagem alarmista, cuidado com soluções muito fáceis. Eu acho que se você tomar esse cuidado e se espertar para isso, talvez você consiga identificar melhor. Nós vamos para um rápido intervalo, professor. Você não saia daí que eu volto já já. Estamos de volta, muito obrigada pela sua audiência. Bom, a gente está falando sobre informação falsa, desinformação, e para você que acha que isso não é um assunto importante, é sim. Fake news mata. A família de Fabiane Maria de Jesus, espancada até a morte por moradores em Guarujá, no interior de São Paulo, continua lutando por indenização por danos morais contra o Facebook. Esse crime tem 7 anos. A notícia falsa sobre a dona de casa foi publicada e compartilhada em maio de 2014 na rede social. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Ela foi amarrada, agredida por 4 pessoas que estão presas pelo crime. A página que divulgou isso chama Guarujá Alerta. Dias antes do crime, divulgou uma foto junto com esse boato de que uma mulher parecida com Fabiane sequestrava crianças e as utilizava para rituais de magia negra em Guarujá. Isso nos leva um pouco à reflexão do que acreditar na internet. Mas a pergunta que eu quero fazer muito para a senhora é sobre o papel das redes sociais. A gente já viu, por exemplo, o TCE assinando acordos com relação a essa questão da desinformação ou da notícia ou da informação falsa com o Facebook, Instagram e agora tentando também com o Telegram. A gente está vendo várias pessoas reclamando de conteúdos removidos de suas páginas, né, no Facebook. Já teve até conteúdo do presidente da República sendo removido das redes sociais.
Ou seja, é um caminho que, apesar das redes sociais serem plataformas de empresas, é um caminho que terá que ser adotado para a gente evitar a desinformação, na sua opinião? É fundamental, é o caminho fundamental. E isso não tem que ser confundido com censura, né? Que muitas vezes as pessoas gostaria muito que a senhora falasse sobre isso. Exatamente, as pessoas elas confundem você fazer um controle desse tipo de informação com censura, erroneamente. Tá? Porque a informação, ela tem uma responsabilidade. Nós temos, inclusive, crimes previstos, né, na nossa legislação que versam sobre informações falsas, né? A gente tem lá o calúnia, injúria, difamação. Então, assim, a gente não pode tomar a liberdade de expressão como uma liberdade absoluta. Não é um direito absoluto, certo? Então, ele precisa ser devidamente regulado, devidamente regularizado. E se for por meio da lei, se esse for o único caminho, no caminho encontrado para ser feito isso de uma forma mais rápida, a gente tem que, de certa forma, incentivar. Porque eu acho que, como você falou, ao retomar esse caso terrível, assim, é a vida de uma pessoa que foi impactada profundamente, que a pessoa faleceu por causa de uma informação falsa, por causa de uma página absolutamente irresponsável que propagou uma informação, colocou a imagem daquela pessoa, e a gente pode ir além e pegar casos, por exemplo, que não chegam a casos extremos como morte, mas quantas pessoas já foram difamadas em páginas de plataformas de redes sociais, já tiveram sua rotina, sua vida diretamente impactadas por informações que foram distribuídas, informações falsas que foram distribuídas por esses meios. Então, é preciso que haja, sim, um controle. A gente está demorando, inclusive, a fazer. As empresas de redes sociais, elas não são absolutas, tá? Elas, como toda e qualquer empresa, elas têm responsabilidades, elas têm que se adequar às responsabilidades se elas pretendem atuar em um país, porque essas empresas normalmente não são empresas que se localizam aqui, né? A gente está vivendo num mundo globalizado, então, por exemplo, a empresa está lá nos Estados Unidos, mas ela funciona aqui. Então, mas ela tem que se adequar à nossa realidade. A gente tem que pensar juridicamente a sociedade que nós temos, como é que nós vamos fazer o controle disso? E essa empresa tem que ser devidamente regularizada, devidamente fiscalizada, e se tiver um conteúdo que seja ilegal, ele precisa sair. Ele precisa sair. Em 7 anos foram identificadas 337 mil publicações que colocavam em dúvida a lisura das eleições brasileiras sem comprovação. Esse ano temos eleições, no bloco passado a senhora falou a respeito disso. E como que, na sua opinião, a desinformação pode atrapalhar esse processo democrático? Eu acho que ela já está atrapalhando, né? Nós já tivemos um processo eleitoral, o anterior, né, o da presidência, extremamente conturbado, né? Foi altamente atravessado pela distribuição de informações falsas. Então, a gente, nesses últimos anos, vivenciamos muito isso ainda. Quer dizer, pegamos um governo que entrou e que continuou propagando, como você mesma disse, quer dizer, já tivemos a conta do presidente sendo tirada, tendo informação retirada por ser considerada informação falsa. Então, a gente vive um momento muito delicado com relação aos nossos representantes públicos. E isso, em grande parte, se dá porque essas pessoas se sentem para além de qualquer punição ao fazerem isso, certo? Então, a gente está indo para um novo pleito, nós já sentimos o impacto disso, ou seja, nós já vivenciamos isso num pleito anterior. Então, eu acho que os órgãos que diretamente lidam com esse processo, que é o processo eleitoral, eles precisam olhar com mais cuidado com relação ao que vai se fazer para se ter um controle efetivo da distribuição de informação nesse período eleitoral. E, mais do que isso, eu acho que a gente pode casar essa questão da eleição com o caso extremo que você trouxe, que é da moça que perdeu a vida. A gente não pode olhar para um período eleitoral como se fosse uma disputa de futebol. Não é. As pessoas vão ser impactadas diretamente por quem for eleito, pelas políticas que forem escolhidas, e essa escolha ela não pode ser feita dessa forma apaixonada, como a gente disse aqui, né? Que as informações falsas são propagadas e isso se coaduna com as paixões das pessoas e elas não se importam em compartilhá-la, mas isso tem um impacto profundo na nossa sociedade, principalmente quando a gente está numa situação de um pleito. Então as pessoas têm que começar a ter um cuidado maior. Você pode até ter
a sua paixão pelo seu candidato, mas tome muito cuidado com a informação que você propaga, porque isso pode gerar um descompasso em um momento tão importante para o país como um todo, não só para você, nesse momento, né, nessa escolha, né, na escolha, sobretudo a escolha presidencial, né? A senhora lançou um livro, Notícias Autodestrutivas, Jornalismo no Snapchat e Stories no Instagram. Do que trata o livro? O formato da notícia mudou? A população que está consumindo também mudou? Temos uma mudança significativa que nasce um pouco dessa, né, do que essas plataformas de redes sociais propiciam, especialmente, começou lá no Snapchat, mas hoje a gente já pode ver em outras plataformas, né, esse conteúdo que se autodestrói. E isso, o que eu defendo nesse livro, é que isso é um reflexo de uma sociedade que talvez não esteja mais tão apegada àquilo que dura, né? Que era o que a gente estava falando, o jornalismo mais profundo, o jornalismo mais lento, o jornalismo feito com mais calma, cada vez mais ele está tendo menos espaço. Isso é preocupante. E aí, a pesquisa se volta justamente a analisar esses conteúdos efêmeros, né, que são feitos para serem apagados, que é uma lógica que subverte um pouco a lógica do jornalismo, que o jornalismo gosta de guardar, né? A gente gosta de guardar porque a gente está sempre recorrendo ao passado para tentar explicar o presente da forma mais ágil possível para os nossos telespectadores, leitores, etc. Então, a memória, o arquivamento, ele é muito importante para o jornalismo. E o jornalismo feito para essas plataformas que eu analisei, ele subverte essa regra. Então, o que eu defendo nesse livro é justamente, temos aí um novo tipo de jornalismo surgindo, novos formatos surgindo, e que se coadunam com essa sociedade que talvez esteja bem menos apegada ao que é durável, né? E aí isso vai muito além do jornalismo, é o durável na nossa relação interpessoal, é o durável na nossa relação política, econômica, né? As nossas regras trabalhistas, né, que estão cada vez menos duráveis, você não tem mais algo que segure um trabalhador por muito tempo em um emprego. Então tudo isso, esse todo, ele é um reflexo de uma sociedade que já não se importa muito com o que dure. Eu quero muito agradecer a sua presença. Já quero deixar o convite para que possamos participar de outras discussões em outros momentos, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Até sábado que vem.